11 de 2022 e nós vamos comentar mais um pouquinho sobre os recentes acontecimentos com a FTX e o que isso significa para as DEX. Hoje vamos usar um exemplo da Biswap e entender por que eu sempre venho batendo nessa tecla de que as DEX têm um grande potencial para o futuro. E esse potencial ele fica cada vez mais claro para a gente. Então fica nesse vídeo porque ele é muito importante, a gente vai comentar bastante sobre esse assunto e principalmente para você que é novato, eu quero fazer um tutorialzinho completo para você, de como você, por exemplo, sair da Binance, desde você comprar ali um token até você chegar na Biswap, por exemplo, ou chegar em qualquer DEX do mercado. A gente vai usar o exemplo da Biswap hoje, mas você pode chegar em qualquer DEX, ter o capital, ter as suas criptomoedas sobre o seu controle e aí ignorar tudo o que acontece com esse ex no mercado. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever, não se esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de deixar sua opinião, sua crítica, sua dúvida aí nos comentários, tá bom? Principalmente, se possível, compartilhe esse vídeo também para que ele chegue ao máximo de pessoas, para que a gente dê esse recado de extrema importância para os investidores, principalmente para quem está chegando. Eu sei que agora está todo mundo com medo de ficar numa corretora centralizada, mas esse é um recado que muita gente vem dando, inclusive eu aqui no canal há muitos meses, anos atrás já, tá? Todo mundo já ouviu aquela frase: você não é dono das suas criptomoedas se você não estiver com elas em suas carteiras e em posse da sua chave privada, que é o que acontece quando você está, por exemplo, em uma Binance da vida. Você não tem acesso às suas criptomoedas, tá? Em resumo para vocês, né, a gente já comentou sobre o que aconteceu com a FTX, mas pessoal, sobre o problema de liquidez da FTX é algo bem grave. Por que é grave? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Inclusive eu vi pessoas comentando sobre isso no Twitter e é um exemplo muito válido. Imagine você que todos queiram sacar os seus fundos de um Banco do Brasil, por exemplo, e lá no caixa não transferir o dinheiro, ir lá e sacar. Será que o Banco do Brasil teria liquidez para isso? Tá? E se todos resolvessem, por exemplo, sacar da Binance, né? A Binance tem liquidez para isso? Apesar deles agora, né, estão dizendo que vão ser muito mais transparentes, compartilharam inclusive endereços de carteira, o que é muito importante, é um passo já. Mas ainda falta muita coisa para ser transparente de verdade. E a partir desses acontecimentos, dezenas de corretoras centralizadas passaram a compartilhar endereços com provas de que a liquidez está com eles, de que está tudo certo. Mas a questão é, uma coisa é você falar que está tudo certo, outra coisa é, está certo de verdade? Pense numa corretora, por exemplo, como a Binance, que tem milhões de clientes ao redor do mundo. São bilhões e bilhões de dólares de investidores lá dentro, tá? Pensem comigo, se não daria muito ruim se todos resolvessem sacar como aconteceu com a FTX. Não estou dizendo que a FTX trabalhou de maneira correta, muito pelo contrário, o erro é 100% deles. Em segundo, um erro muito grave também do CZ, tá? Porque ele estava brigando com a FTX e ele jogar tudo ao ar dizendo que iria vender todas as suas FTT, derrubou o mercado lá para baixo. Por que que isso é um pouco chato da gente comentar? Porque vocês viram os dados do CPI, né? Veio acima. O mercado de ações lá dos Estados Unidos voando. E o Bitcoin estava se mantendo ali naquela região de 20. Se não tivesse acontecido esse problema aí com a FTX, o Bitcoin estaria neste momento em 24 mil dólares a 26 mil dólares. Não tenho dúvida disso. Mas estamos falando de projeção, nosso assunto não é esse. Nosso assunto é a importância de você ter as criptomoedas em sua carteira, de você ser dono delas. Coloca isso na sua cabeça. Você precisa ser dono das suas criptomoedas. Mas a Binance é muito mais fácil de trabalhar, eu consigo comprar, eu consigo fazer um Pix, eu consigo sacar a hora que eu quiser. Você também consegue fazer isso através de uma DEX. Você só precisa transferir, por exemplo, para a sua carteira. Da sua carteira você envia de novo para a corretora, você vai sacar, você vai pagar uma tarifa minúscula e correr infinitamente riscos menores, tá? Então, neste caso, pessoal, tenha na sua carteira. Eu tenho medo de ser hackeado, né? Eu já vi pessoas sendo hackeadas. Tem uma prova aqui para vocês, né? Erros meus, tá? Conforme eu comentei com vocês, falha minha, tá? E eu sempre gosto de falar de segurança para vocês, mas acontece, né? Faz parte, errar é humano.
Tenho medo de ser hackeado. Então estude sobre segurança. Estude como manter a sua carteira segura primeiro. Se possível, compre um hard. Tá? Se você tem bastante capital, compre. Aprenda o que é uma carteira fria. Tá? A maior parte do meu capital está em carteira fria. E uma carteira quente. Tá? Você pode até mesmo fazer da MetaMask uma carteira, ou fazer da sua Trust Wallet uma carteira fria. Por que não? Você só precisa deixar ela sem uso, tá? Guardada em um aparelho somente para isso. Você transformou ela em uma carteira fria. Por que não? Né? Você não está usando, não está conectando em nenhum site, você não está visitando sites com aquele aparelho. Então você está correndo pouquíssimos riscos. Praticamente transformou ela em carteira fria sem fazer muito investimento, tá? Então, tem várias maneiras de você deixar a sua carteira segura. Mas, nosso objetivo, nosso foco, não é segurança nesse vídeo, né? Nosso foco é mostrar para você que você precisa, urgentemente, mover seus fundos para uma carteira, onde você tem acesso às suas chaves privadas. Outro detalhe, pessoal, que eu quero mencionar para vocês é, e agora, né? O potencial da Biswap, por exemplo, o potencial da PancakeSwap, que a gente sempre comenta no canal, aumenta e aumenta. Por quê? É óbvio que durante toda essa turbulência que aconteceu no mercado, bilhões e bilhões de dólares foram sacados, não só da FTX, como de inúmeras corretoras, até mesmo da Binance. Não tenho dúvida de que a Binance perdeu aí alguns milhões e milhões de dólares ali em criptomoedas que as pessoas sacaram com medo também para suas carteiras. Alguns venderam e sacaram para sua conta bancária, faz parte, tá? Mas muitos foram para as suas carteiras. E quando você vai para a sua carteira, se você quiser participar, por exemplo, da renda passiva, ou se você quiser fazer o swap de vez em quando, ou você retorna para a Binance, tira da sua carteira e move de novo para a Binance, ou você utiliza as DEX. E utilizar as DEX é o que mais vem acontecendo. Então vem aumentando o uso das DEX. E neste caso, a desgraça, por exemplo, que atingiu a FTX é maravilhoso para uma Biswap. É bom para uma PancakeSwap, tá? Por quê? Porque vai ter mais uso. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece, tá? Vamos pegar o gráfico aqui da Cake, por exemplo. Logo após esse dump gigantesco que aconteceu, né? Esse problema aí da FTX, o mercado começa a corrigir, né? E logo após o anúncio de compra da FTX, da Binance, né? Que anunciou que iria comprar a FTX, o que acontece com a Cake? A Cake rompe e atinge o seu valor mais alto desde junho de 2022, tá? Por quê? Pessoal, esse aqui é um claro sinal de que havia um interesse crescente em cima da Cake. Havia um interesse em cima das grandes DEX do mercado. Isso atinge também a Biswap, que é uma das grandes DEX do mercado também, tá? Então, a gente viu um sinal claro aqui de migração, tá? De grandes investidores para as DEX descentralizadas. O volume, para vocês terem uma ideia, ele foi aqui o maior desde março lá de 2022, tá? Então é só um exemplo para vocês do efeito cascata que o problema com a FTX, com uma SEX descentralizada, pode afetar de maneira muito positiva as DEX, tá? As DEX, pessoal, elas são uns protocolos que, diferente, por exemplo, das SEX, tudo é visível. É óbvio que é possível você manipular, mas isso não acontece, por exemplo, no Biswap, não acontece no PancakeSwap. Elas não ficam manipulando os valores, tá? O que aparece ali é real. São os valores de liquidez depositados pelos investidores. Eles não pegam os seus fundos, por exemplo, depositado em uma pool para você ganhar renda passiva e empresta para outra pessoa. Ele não fornece um Cake, um BSW como garantia, tá? Então, o que você está vendo ali é real. Você pode sacar a hora que você quiser. Você está no controle das suas criptomoedas. Esse recado para vocês é de muita importância. É algo que a gente repete, vem sendo repetitivo. É algo que muita gente vem sendo repetitivo. Mas que eu entendo o lado de quem ainda está numa SEX, tá? Quem ainda está na corretora centralizada. Tenho medo de você ter problemas com a sua carteira, de você perder a sua chave. Isso é um fato, tá? A partir do momento que você move para sua carteira, você tem que ter uma responsabilidade absurda para você não perder a sua chave, para você não deixar armazenado ela em qualquer lugar para que alguém descubra. Outro detalhe, né? A facilidade hoje de você fazer negociação dentro de uma SEX é muito maior do que você fazer numa DEX, por exemplo. Mas as coisas estão melhorando dia após dia,
tá chegando mais e mais ferramenta e com certeza, num futuro breve, vai ser muito, mas muito prático você fazer sua negociação dentro de uma DEX. Desde o fato de você depositar dinheiro, incluindo com o seu próprio Pix, que você tanto gosta, como também você fazer o swap. Acredite em mim, muito em breve vai ter muito mais ferramenta para você. A evolução das DEX, essa evolução vai impactar esses protocolos a longo prazo. Então vamos lá. Pessoal, vamos fazer nosso tutorial? Vamos fazer nosso tutorialzinho Bswap Binance. Da Binance para Bswap. Da Binance para MetaMask. E da MetaMask para Bswap. Então a gente vai fazer essas transações, essas negociações. Primeiro, eu vou partir do princípio, vamos usar esse gráfico aqui que já está aberto, vou partir do princípio de que você já faz suas negociações na Binance, que você já tenha o USDT na sua carteira. Por quê? A gente vai usar o USDT para trocar por... A gente pode enviar, tu pode enviar Bitcoin, tu pode enviar Ethereum, tu pode enviar Solana, qualquer criptomoeda que você desejar diretamente para sua carteira. É só você escolher a rede certinha e enviar. Eu acho que eu vou fazer nesse vídeo, vamos enviar um BNB, né? E aí lá a gente faz o processo. Então vamos fazer uma compra de BNB, tá? De BNB com, vamos ver o menor preço aqui, BNB com BUSD, né? Vamos fazer essa na verdade, acho que eu tenho saldo só de USDT. Então, vamos fazer essa compra de BNB. Vamos usar 100% desses fundos aqui? Ou vamos usar 100%. Vamos comprar. Tá? Pessoal, o processo de compra é absolutamente fácil, né? Aqui na Binance não tem segredo. Então, a gente comprou. O que a gente tem? A gente tem agora BNB na nossa carteira. Né? Se a gente tem BNB na nossa carteira, a gente vai fazer o que agora? Agora a gente vai fazer um saque. Então a gente vai vir aqui na nossa carteira, tá? Olha só, carteira, Fiat Spot, depósito e sacar, tá? Serve também para você sacar as suas, suas moedas Fiat, tá? Bom, agora a gente já tem o BNB aqui, tá? Você pode observar, temos o BNB aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai então fazer um saque, tá? Olha só, clicamos sobre saque. E agora, a partir do momento que a gente clica sobre saque, nós vamos cadastrar o endereço. É muito importante que esse endereço aqui, pessoal, na verdade já está cadastrado aqui, ó, olha só, tu vem aqui adicionar novo endereço, tu vai preencher um formulário, confirmar no seu e-mail, confirmar no seu celular, se necessário, e aí tu vai então adicionar esse endereço, tá? A partir do momento que você adicionou, tu vai fazer isso daqui, né? Tá BNB já selecionado aqui, vamos clicar aqui sobre endereço, tá? E vamos confirmar, esse endereço está correto, né? Vamos pegar aqui um endereço, vamos ver se ele está correto. Primeiro, sempre cheque essas informações, tá? Antes de você fazer um saque. Ok, tá certinho, o endereço está corretíssimo. Vamos colocar aqui no máximo de BNB, então, que eu quero sacar. Vamos clicar em saque, tá? Vamos confirmar. Aqui, eu já coloquei esse endereço aqui como um endereço seguro, né? Então, ele não vai pedir confirmações. Eu só vou confirmar aqui, não vai precisar colocar mensagem de celular, e-mail, etc. Então, pessoal, agora é só aguardar, tá? Então, a primeira etapa, na verdade, a gente já saiu da Binance. A gente já foi para a MetaMask, já foi para a carteira descentralizada, tá? Se você está baixando sua MetaMask agora, não sabe trabalhar, olha só copia o seu endereço aqui e cola lá onde estava o endereço. Mas... se você não sabe fazer operações com a MetaMask, nada, tá? Não tem nem um pouco de conhecimento, tem um vídeo no primeiro comentário fixo que eu vou mostrar para você como você fazer o processo de trabalhar com a MetaMask, desde você instalar até você fazer o swap, algumas dicas de segurança e muito mais. É um cursinho gratuito para vocês, eu vou deixar no primeiro comentário fixo, tá? Então vamos lá, pessoal, agora é só a gente aguardar essas BNB chegar na nossa carteira, tá? A partir do momento que ela chega na carteira, a gente já pode trabalhar por aqui. Bom, quanto tempo demora para chegar? Não vai demorar mais do que 5 minutos. Não vai, tá? Se demorou mais do que 5 minutos é porque tem alguma coisa errada, talvez algum congestionamento na rede. Olha só, vocês podem observar que já chegou aqui. Congestionamento na rede, alguma coisa errada tem, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o básico do básico, que é o swap, tá? Por que nós vamos fazer esse swap aqui na Bswap? Eu sempre recomendo para vocês, tu vai fazer transação de swap, faça na Bswap. Por quê? Porque aqui tu recebe de volta a parte das tarifas no formato de token BSW, que é um token com potencial, por que não, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer esse swap de BNB para... Não, primeiro a gente vai escolher um farm, né? Vamos vir aqui em farm.
Pessoal, o que a gente está fazendo aqui, né? O swap, eu já vou mostrar para vocês como faz a renda passiva. Tem aquela velha pergunta, aquela velha dúvida das pessoas. Sempre que eu falo, por exemplo, de um token que tem staking lá na Binance, o pessoal, mas lá na Binance está pagando talvez mais. Qual é o assunto desse vídeo? O assunto desse vídeo é de que você não é dono das suas criptomoedas, se você não tiver ela na sua carteira. Isso já resume tudo do porquê eu sempre falo para você procurar uma boa DEX descentralizada. Pode ser PancakeSwap, pode ser Biswap, pode ser aquela que você entendeu que tem potencial, aquela que você acha que tem um nível de segurança suficiente para você fazer os seus investimentos. Tá? Mas não procure de maneira alguma deixar em stake na Binance. O único staking que eu tenho na Binance hoje, um stake de valor relativamente elevado, é de Ethereum, tá? Com Ethereum 2.0, que está aguardando aí desbloqueio. Só isso. De resto, tem TRX, tem Atom também por lá, mas são tudo valores baixos, tá? Então vamos lá, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos escolher a opção para renda passiva. Olha só, a gente tem dois farms aqui pagando muito bem, que é, por exemplo, BNB com SDT, BNB com BUSD está pagando muito bem, na verdade, uma PR aqui de 29%, 34% de APY, 32 milhões de dólares depositado por aqui. Lembre-se do que eu falei para vocês? Transparência. Tá? Então, esses valores aqui são reais, são valores de liquidez depositado por investidores, depositado por usuários. Não é simplesmente algo, por exemplo, que a corretora fala, olha, tem tanto de liquidez aqui, nossos caixas estão ok. Tá? Não é uma pessoa falando para você, você está vendo o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos escolher isso aqui, né? Vamos escolher BNB com BUSD para a gente fazer esse exemplo para vocês. Então, a gente vai precisar fazer uma... Na verdade, não. Pessoal, eu vou aumentar um pouquinho mais o risco. Vocês sabem que eu gosto de BNB com... Eu gosto de um token do dólar, por exemplo, vinculado ao dólar, o USDT e BUSD, para dar essa segurada em possíveis dump, mas eu não estou contando mais com dump. Eu estou contando que a gente está num momento maravilhoso para fazer parcial, e neste momento, e talvez um possível fundo. Então, o ideal para mim, tá? Neste farm, exatamente nesse que eu vou mostrar para vocês, vai ser agora apostar em duas altcoins mesmo, tá? A gente pode pegar um Bitcoin com Ethereum, por exemplo, Bitcoin com Ethereum, a gente teria um rendimento bem baixo, né? Mas seria uma excelente opção. Ethereum com Bitcoin, 7% de APR. Perfeito isso daqui, né? Matic com BNB. Pessoal, essa vai ser a minha escolha agora, porque Matic tá no meu radar há muito tempo e infelizmente não fiz parcial nela agora, mas gostaria de ter feito, tá? Para mim apostar em Matic a longo prazo. Para mim é um brilhante, repito o que eu falei para vocês, um brilhante protocolo de criptomoeda de blockchain de camada 2 aí da Ethereum. Então, pessoal, olha só como é simples a gente fazer o swap, tá? Para você que ainda está acompanhando esse tutorial, que está tentando entender como funciona, veja bem. Então, vamos colocar aqui na linha de cima, BNB tem que ter para pagar as tarifas, tá? Por isso que é importante aquele cursinho lá da MetaMask. Por exemplo, eu já esqueci de falar para você que você precisa de BNB, caso você esteja na Binance Smart Chain, para você fazer as suas transações, suas tarifas. Então, a gente poderia sim enviar Bitcoin, poderia enviar Ethereum, poderia enviar qualquer criptomoeda, mas você não conseguiria fazer o swap, porque você não consegue pagar as tarifas. Então, o ideal mesmo é que você envie BNB, tá? Na sua primeira transação. Depois você decide o que você faz. Então, olha só. Colocamos aqui o valor que a gente quer, sempre lembrando de reservar um pouco para as tarifas, tá? Vamos comprar então 82 Matic. Matic já subiu bastante, não é o momento certo de comprar, mas eu quero fazer um tutorial aqui para vocês, tá? Olha só, vamos confirmar essa transação. Pessoal, confirmou, prontinho, certinho. Os fundos já estão feitos de swap, olha só, 82 Matic, tudo certinho, tá? Já veio aqui para sua conta. Tudo ok. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai adicionar liquidez. Adicionar liquidez é de BNB com Matic, né? Então vamos lá, selecionamos BNB aqui e vamos selecionar a Matic aqui na linha de baixo. Ok, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar no máximo de Matic, tá? Vai preencher aqui de BNB, lembrando sempre de reservar para as tarifas do BNB, ok? Então a gente vai aprovar o Matic primeiro, tá? Aprovamos a nossa criptomoeda que a gente escolheu, né? Vamos confirmar.
Você vai aguardar aí alguns segundos, tá? E depois da confirmação a gente vai clicar em Supply. Lembrando que pode ser necessário que você confirme as duas criptomoedas, tá? Já clicamos em Supply aqui, vamos confirmar mais uma vez. As tarifas de negociação, pessoal, não é nenhum absurdo, é tudo ok para você fazer, tá? Você pode ficar tranquilo que você não vai ficar na mão aí no quesito tarifa, não é nenhum Ethereum da vida, tá? O Ethereum tende a baixar aí, quem sabe, suas tarifas, né? A Matic, na verdade, é uma solução para baixar as tarifas aí do Ethereum. Então, olha só, pessoal, a gente já adicionou liquidez. Este processo aqui é fácil de você fazer também. Agora a gente vai para o farm, tá? Aqui no farm, a gente vai mais uma vez descer até esse farm da Matic. O que a gente vai fazer então? Vamos digitar a Matic aqui em cima, né? Em vez da gente descer lá para baixo. Digitamos Matic aqui e vamos ativar esse farm agora, tá? Vamos clicar aqui em Enable, vai vir mais uma notificação para nossa carteira, uma tarifinha de 29 centavos de dólares, né? Mais de R$1 para você fazer essa tarifinha, né? Lembrando que isso não é algo que você vai fazer o tempo todo, então por esse motivo não vai pesar no seu bolso, tá? A partir do momento que a gente ativou, agora a gente vai fazer o stake, tá? Vamos clicar aqui no máximo, vamos confirmar. Confirmando, olha só o que vai acontecer, mais uma notificação aqui na nossa carteira, então vamos confirmar. Teve várias tarifinhas no meio do caminho, como vocês podem observar, mas são tarifas conforme o que eu repeti para você. Você não vai fazer o tempo todo. É algo que você vai fazer aqui, vai deixar rendendo e aí pronto, tá? Esquece aí que você tem e veja o que acontece no longo prazo. Pessoal, esse tutorial está finalizado, tá? Vamos vir aqui, ó, em staking, porque eu já fiz aqui também a minha parcial em BSW, tá? Já fiz a minha parcial aqui, gostaria de mostrar para vocês, depois dos acontecimentos aí, eu estava zerado de BSW, agora estou mais uma vez, comprei a 0.193, né? Neste momento aí está dando mais ou menos $9 de lucro, tá? Não tem. O curto prazo para mim não me interessa, o objetivo é chegar a 1000 BSW, tá? O que eu vou fazer? Mais uma parcial mais à frente, tá? Ou várias parciais, dependendo do mercado. O que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal? Oportunidade. O que eu já mostrei aqui para você. Eu sempre venho batendo nessa tecla de oportunidade. Tá? Matic, espetacular esse protocolo da Matic. O quanto está crescendo essa blockchain, o quanto de parcerias gigantescas de grande empresa escolhendo esse protocolo para ser a sua blockchain é impressionante. Mas não é sobre Matic que a gente quer dizer, não é sobre Matic que a gente quer conversar. O que eu quero mostrar para você é, por exemplo, eu tenho uma Matic agora com BNB. O BNB é da Binance. Pode acontecer o mesmo que aconteceu com a FTX? É claro que pode. É aí que eu digo para você. A gente está usando então um token de um protocolo centralizado, de uma corretora centralizada. Mas você viu aqui que você não precisa pegar o BNB. Você pode ir, por exemplo, para inúmeras opções, incluindo um Bitcoin com Ethereum. É mais disputado? É 18 milhões de liquidez, mas tu vai ter 7% de APR. Então o que eu quero mostrar aqui para você, pessoal, é oportunidade sobre oportunidade. É oportunidade para você ganhar um BSW, é oportunidade para você jogar ele no stake, aumentar a quantidade de rendimento que você tem e pensar nele a longo prazo. Tá? Então, é para isso que serve uma DEX. É para você fazer o seu swap, é para você ser dono das suas criptomoedas, é para você aproveitar a renda passiva. É por este motivo, só este motivo, mas tem muitos outros, mas só esse motivo já é suficiente para que a gente enxergue um potencial muito, muito grande num protocolo desses a longo prazo. Isso não quero dizer para você que BSW vai fazer 100 vezes, que vai fazer 20, 50 vezes. Ele pode valorizar, e pode valorizar muito, mas o contexto todo de você aproveitar um protocolo desse não é só pensando em valorização. É pensando numa renda passiva, é pensando em você ser dono das suas criptomoedas. Ah, mas eu depositei na DEX, e agora? Agora você perdeu a titularidade das suas criptomoedas? Sim e não, tá? Enquanto está depositado aqui, digamos que o protocolo deu um golpe, por exemplo. Isso vale para protocolos menos estabelecidos. Protocolo como a BSwap, como a PancakeSwap, isso tem chances de acontecer de 0.0001%. Sempre tem, tá? Mas é mínima de acontecer.
Você perderia os seus fundos? Sim, você perderia os seus fundos, tá? No caso, por exemplo, de ficar fora do ar, essas corretoras têm a possibilidade de você fazer o saque através da sua carteira diretamente, por exemplo, na BR6 Scam, por exemplo, tu consegue fazer o saque, tá? Mas, no caso de um golpe, por exemplo, teria problema sim. Mas, vejam bem que todos esses protocolos, os mais confiáveis do mercado, tem configurações no seu contrato MasterChef que impede que isso possa ser feito, tá? Então, impede, por exemplo, com a puxada de tapete possa ser feito, que um grande despejo possa ser feito. E mesmo que um despejo de criptomoedas possa ser feito, desde que você tenha uma exposição no token, que é o BSW, por exemplo, aqui na Biswap. Mesmo que a sua exposição não comprometa a sua carteira, ela é válida, tá? Porque você vai perder um pouquinho caso isso aconteça, mas isso, repito o que eu falei para você, tem uma chance de 0,0001% de acontecer nas principais DEX do mercado, tá bom? Então, pessoal, você tem, repito o que eu falei para você, uma segurança muito maior para você aproveitar a renda passiva, para você segurar suas criptomoedas a longo prazo na sua carteira ou em uma DEX descentralizada do que em uma SEX centralizada, tá? O mercado não. O exemplo da FTX, a segunda maior corretora do mercado, deixa claro isso pra gente. Deixa claro que o potencial das DEX subiu e subiu demais, subiu um absurdo, e deixa claro também que você está muito mais seguro em uma DEX, e uma boa DEX, repito o que eu falei para você, uma DEX aí que acabou de ser lançada, pagando 50 milhões de APR, opa, não é delas que eu estou falando, tá? Então, eu estou falando de bons protocolos. Você está muito mais seguro neles. Isso vale para a nossa Biswap, isso vale para a nossa PancakeSwap, vale para inúmeras boas DEX do mercado. Então, pessoal, fiz um tutorialzinho para vocês, mostrei para vocês o básico, o porquê que você não deve deixar em uma SEX centralizada, como é o caso da Binance. Não importa se ela é a maior do mundo, não importa se ela tem bilhões e bilhões de liquidez, não importa, não interessa, você não é dono das suas criptomoedas enquanto você não estiver com a sua chave. Sempre grave isso com você, então faça isso. Tá? Eu não quero participar da Uniswap, eu não quero participar da PancakeSwap, então deixa na sua carteira, escolha a melhor carteira que você acha que é mais seguro. Ah, eu não gosto da MetaMask, então escolha a Trust Wallet. Eu não gosto da Trust Wallet, então escolha uma boa carteira. Eu quero ir lá para a carteira da Cardano, quero ir lá para a Yoroi. Ok, vai lá, instala a Yoroi, mova seus fundos para lá. E seja feliz, cara. Tá? Mas não fique refém das corretoras centralizadas. Esse é o aviso desse vídeo. E ele é muito importante para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fiquem bem.